Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a professora Erika Etienne. Se você chegou nesse vídeo porque a sua turminha está indisciplinada, eles não param de conversar um minuto e você não sabe o que fazer, já pensou milhões de estratégias e eles não param, você perdeu o controle, você chegou no vídeo certo. Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu sempre pensei não, porque no começo, quando a gente é novo na profissão, a gente acaba cometendo alguns erros e é com eles que a gente vai aprendendo, vai criando experiência e por isso que pode compartilhar com aqueles que estão passando por essa fase, aquele momento que a gente diz assim: as crianças estão indisciplinadas, eu não tenho controle de sala, como é que eu faço para eles pararem? Bora compreender isso comigo? Se você quer saber essas dicas, já se inscreve no canal, clica no joinha desse vídeo, compartilha com os professores e simbora aprender mais um pouco. Uma coisa muito importante é o seguinte: se você quer que os seus alunos fiquem muito tempo sustentando a atenção, você precisa ensinar isso a eles. Pois é, a gente precisa ensinar as crianças a aumentar o tempo atencional deles, principalmente nessa geração que são crianças que ficam muito tempo assistindo no telefone. Aí vai dizer, mas também a culpa é toda do telefone. Vamos entender por que o culpado, o vilão nessa história é o telefone. Geralmente essas crianças assistem vídeos curtos, bem curtinhos, de 1, 2, 3 minutos no máximo, aqueles que ficam. São vídeos que dão prazer imediato, tem o assunto que eles gostam, o youtuber que eles gostam, o desenho, o jogo, enfim, coisas interessantes para eles, né, daquela faixa etária que eles gostam. E quando eles não querem mais aquilo, eles simplesmente passam adiante e vão para o próximo. Então, automaticamente perdeu o interesse, eles passam para a próxima e passam e ficam assim durante muito tempo. Coisa que não acontece dentro da sala de aula. Na sala de aula, o que é que acontece? A gente exige que a criança fique 1, 2, 3, 4 horas focados ali, sem conversar, sem se dispersar, sem se distrair, com aquela atenção sustentada ali no mesmo tipo de atividade por muito tempo. Sabe o que é sair do 8 para o 80? Então a criança está em casa, ela não tem tempo sustentado de atenção, ela fica ali se distraindo o tempo todo com coisas que dão prazer a ela, que ela gosta de ver, e vai para a escola para um tipo de atividade que ela não vê prazer em fazer, que ela não gosta, ela não está interessada e o professor está ali praticamente forçando, não, você tem que fazer porque está na escola. E o que é que isso vai gerar? A conversa paralela, que a gente chama, as distrações, as crianças vão arrumar alguma coisa mais interessante para fazer. Aí começa aquele burburinho e os colegas do lado de fora estão escutando o barulho da tua sala e estão pensando: e você começa a se perguntar, por que eu não tenho controle nessa turma? Então bora pensar comigo em algumas estratégias que a gente pode fazer no momento de planejar para ajudar a essa turma a desenvolver esse tempo atencional e fazer com que eles fiquem mais tempo ali naquela atenção sustentada, que a gente consiga tirar deles aquela concentração que eles precisam para aprender. Tudo isso precisa ser pensado de acordo com a faixa etária das crianças. Então, quanto menor são as crianças, menor é o tempo da atividade que elas vão fazer, as mudanças de uma atividade para outra, isso da educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental. Então, à medida que elas vão crescendo, a gente vai exigindo que elas fiquem mais tempo concentradas. Então, é muito importante pensar nisso, tá bom? Na hora de fazer o seu planejamento com a idade da minha turma. Então, dá uma pesquisada, olha ali qual é o tempo de atenção que eu posso exigir de uma criança de 6, de 7 anos. Como é que eu vou fazer isso? Pensar nisso e colocar dentro do meu planejamento nas atividades que eu vou propor durante o período escolar. Vamos lá então, primeira dica. É muito importante que você crie a rotina, eu já falei sobre isso em muitos vídeos. A criança precisa compreender que aquele período que ela passa na escola tem um começo, meio e fim. E uma das maneiras de ajudá-la a fazer isso é estipulando uma rotina diária. Nessa rotina, tu pode utilizar imagens, tu pode separar uma parte da lousa para
colocar, escrever o que vai ser feito. Não é para as crianças copiarem isso, tá? As crianças não vão copiar a rotina, mas elas precisam saber o que é que vai acontecer, o que é que elas vão fazer naquele momento ali contigo. Então tu vai colocar, tu pode digitar, se são atividades fixas, né, que você sempre faça, então você vai colocando ali com elas e elas vão perceber que depois de uma atividade vem a outra, depois vem outra, vem um intervalo, vem outra atividade, vem aquele momento da história, vem o momento... Elas precisam compreender essa sequência. Isso ajuda demais, principalmente as crianças que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. As crianças precisam dessa organização para ter essa noção de tempo. Então, esse é o passo número 1. Mostra a criança o que vai ser feito durante o dia. Tá bom. Tu mostrou lá o que vai ser feito. Então, venho com a dica número 2. Estipule tempo de uma atividade para outra. Faça isso de forma lúdica. Você pode utilizar um timerzinho desses de cozinha que toca quando você coloca ali o tempo, né? Que dá aquele sininho. Você pode utilizar o despertador de celular. E você vai estipular. Digamos que você propôs uma atividade com eles, de fazer uma atividade escrita na lousa, ou responder uma página do livro, uma folha estruturada, e tu vai dar para eles ali para fazer aquilo 40 minutos. Então a criança vai entender que depois daquele tempo, ela precisa ter terminado a atividade anterior para ir para a próxima atividade. A criança consegue ali se organizar. Ah, a turma toda não terminou. Negocia com eles. Tá bom, gente, eu vou dar para vocês mais 10 minutinhos para a gente terminar. Vou ligar o timer aqui. Isso ajuda demais. Eu faço isso nos meus atendimentos individuais com as crianças, principalmente as que têm TDAH. Como é que eu faço isso? Eu sempre, quando eles chegam, eu deixo que eles escolham uma atividade, um livro, uma brincadeira, um jogo que eles gostam. Então, eles têm aquele tempinho ali, eu já coloco um tempo. Quando passar o tempo, a gente vai mudar para atividade, propor a atividade daquele dia com ele, daquele atendimento com ele. No começo, é novidade, eles ficam meio sem entender, alguns acabam se negando, mas com a insistência, você vai persistindo naquilo e eles já compreendem. Então, tocou. Eles às vezes, eu já tenho uns que já estão tão habituados que eles já sabem até o tempinho que eu coloco para eles brincarem no começo do atendimento, que antes de terminar a gente já pode mudar, porque eles já compreenderam que tem aquele momento de brincar e vão para a próxima. E isso funciona também com o coletivo. Estipule esse tempo com sua turma. Tem aquele momento ali de fazer aquela atividade específica e para a gente ir para esse momento vai ter aquele tempo. Negocia se for preciso. E isso vai funcionar. Essa previsibilidade dá segurança para a criança e ela não fica perdida. Tipo, eu sei o que eu tenho que fazer. A professora colocou ali no quadro tudo que eu vou fazer durante o dia, mas se eu não tenho tempo para fazer aquilo estipulado, então eu posso ficar procrastinando ali a atividade um tempão, para quando chegar na hora, pertinho lá da hora da saída ou pertinho da hora do intervalo, que a criança não vê a hora de sair correndo para brincar, para gastar a sua energia, então ela vai querer fazer tudo aquilo em 5 minutos. Então, se você organiza esse tempo e faz esse combinado com a turma, mostrando a ela que vai ter aquele tempo para fazer aquela atividade, vai ser muito melhor. Faz e me diz aí se funcionou ou não, tá bom? A dica número 3 que eu compartilho com vocês é para que vocês façam atividades variadas. Eu sei que tem a rotina, que a gente vai fazer sempre repetições de algumas atividades, isso é fato, mas entre uma atividade ou outra, procura propor algo mais dinâmico, sabe? Às vezes até uma brincadeira. A gente fez uma atividade no livro, terminou a atividade do livro, mas em sequência eu preparei uma folha e eles vão fazer a atividade naquela folha estruturada, ou vão fazer uma cópia da atividade de casa. Então são 2 momentos aqui muito parados, que a criança vai ficar ali o tempo todo parado, sentado, copiando. Então nesse tempo aqui, nessa troca de uma atividade para outra, faz uma movimentação com eles, tira 5 minutos, canta uma música que movimente o corpo, faz uma brincadeira que eles amam, aquela brincadeira de forca no quadro, que você coloca a palavra, eles vão adivinhando. Aproveita, né, vai colocando palavras que revise algum conteúdo que tu tenha visto. Pensa em atividade nesse momento dinâmico para eles, já que
muitas vezes a gente não vai conseguir fazer atividades dinâmicas o tempo todo. Mas pensa nisso com carinho, tu vai ver a diferença que faz. Então, mesmo que as atividades que você tenha pensado, principalmente quando a turma é maior, terceiro, quarto, quinto ano, que exige mais desse tipo de atividade, mas pensa nesses intervalos. Não vai fazer aquilo esporadicamente, sabe? Faz esse combinado com eles. A gente vai parar agora, bora cantar uma música, bora fazer uma atividade, um exercício físico, bora alongar, esticar o braço, andar pela sala, brincar de estátua, vivo ou morto. Isso vai fazer com que as crianças mudem, façam uma coisa que elas gostam, a gente ativa ali a atenção, depois a gente volta o foco para elas fazerem a atividade que a gente quer que elas façam. Mas sempre pensem nisso. Não exijam que a criança fique horas do tempo dela na escola fazendo atividades que exijam muito tempo ali, concentração, atenção, foco, elas fiquem ali o tempo todo paradas, focadas naquilo, porque minha gente, sinto muito, são crianças e elas não vão ficar quietas, elas não vão fazer isso o tempo todo. É por isso que a gente acaba taxando aquela turma por indisciplinada, aquela turma não se comporta, eles não param de conversar um minuto, porque conversar é muito mais divertido do que fazer esse tipo de atividade. Mas quando elas compreendem que depois, quando terminarem aquilo, vai ter um momento ali para elas relaxarem um pouquinho, ou a próxima atividade não é daquele mesmo tipo, é uma atividade que vai exigir delas mais criatividade, isso vai funcionar, eu garanto para vocês que vai. Outra coisa importante para gerenciar a sua turma, o tempo da sua turma, a atenção dos seus alunos, é pensar em atividades que as crianças façam com autonomia. Digo isso no coletivo. Sempre que você pensar na atividade do dia, no seu planejamento, sempre pense em uma atividade que as crianças tenham autonomia, que você possa ensinar ali o comando e elas vão fazer aquela atividade sozinhos, sem você estar o tempo todo ali precisando dar aquela atenção a toda a turma. Porque é nesse momento onde elas estão fazendo a atividade com autonomia que tu vai ficar com esse tempo livre, entre aspas, para poder dar atenção àqueles alunos que precisam de uma atenção individualizada. Sejam crianças que tenham deficiência ou não, porque não é só criança que tem deficiência que precisa de uma atenção individualizada. Tem aqueles alunos que você explica para a turma toda, você dá lá o comando, ele está olhando para você, ele não está entendendo nada do que tu dissesse. Mas ele não tem deficiência, ele só tem aquela dificuldade de compreensão. Então, no que tu explicou para a turma vai estar fazendo ali com autonomia, porque ela sabe fazer aquele tipo de atividade sem a tua ajuda. Você pode ir lá naquela mesinha daquele aluno e explicar de forma mais prática o que ele vai fazer. E só com aquilo, com aquele tempinho de atenção que tu deu, ele vai conseguir realizar aquela atividade com autonomia também. Esse momento também é importante para dar atenção àquele aluno que tem deficiência. Independente desse aluno ter um profissional de apoio na sala ou não, ele é seu aluno. Então, prepara aquela atividade do dia para aquele aluno, faz a adaptação se ele tiver necessidade de uma atividade adaptada. E é nesse momento que tu vai conseguir dar atenção para aquele aluno. Muitos professores, de forma errada, acabam delegando todo o trabalho do aluno com deficiência para o profissional de apoio, e não é assim que acontece, não. O nome já diz, é profissional de apoio. Aquele aluno é seu e ele precisa também dessa atenção, ele precisa compreender que faz parte do grupo e que a professora, do mesmo jeito que ela fala para a turma toda e eu não consigo absorver, não consigo acompanhar devido às minhas dificuldades, mas ela vai parar e vai fazer aquilo comigo. Combina com o profissional de apoio para que nesse momento ele ajude com o restante da turma. Não estou dizendo que você vai ficar com ele e ele vai dar aula naquele momento. Não é assim que eu estou falando. Mas muitas vezes os alunos vêm pedir para fazer uma ponta do lápis quando eles são pequenos, para ler alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então, tu pode direcioná-los ao profissional de apoio e você focar ali naquele momento com aquele aluno.
Quando eu ensinava o segundo ano, eu vou dar um exemplo para vocês, eu tinha um aluno autista, nível 3 de suporte, então, e ele tinha algumas comorbidades que impediam que ele conseguisse participar do coletivo com a turma. Ele definitivamente não acompanhava, era uma turma de segundo ano, mas ele não acompanhava. Mas toda tarde eu tinha o meu momento com ele. Eu preparava as atividades, a profissional de apoio que ficava com ele fazia já as atividades que ele conseguia fazer, né? Ela tinha era numa pastinha que eu colocava e ela sabia já o que ia fazer durante a tarde, mas eu tinha no meu planejamento a atividade do dia com ele. O tempo de atenção dele era curtíssimo, ele não ficava concentrado por mais de 5, 8 minutos numa atividade. Então eu tinha esse tempo com ele toda a tarde, sim, combinava com a profissional de apoio dele e ela ficava com o restante da turma fazendo ponta de lápis, explicando alguma atividade, mostrando onde deveria fazer aquele tipo de proposta que eu tinha feito com eles, e naquele período ali eu estava com aquele aluno, minha atenção era toda voltada para ele. Eu combinei isso com a turma, os alunos compreenderam que aquele momento era o momento que eu estava com aquele aluno, então eles já sabiam. Durante aquele momento ali, aquele tempinho, eles só procuravam um profissional de apoio. Foi um acordo que eu fiz com ela, funcionou demais e esse aluno me ensinou muito, porque nesse período eu não tinha tido nenhuma oportunidade de trabalhar com uma criança com autismo, nível 3 de suporte. Foi a primeira vez, foi um desafio para mim, eu aprendi demais com isso. Tanto é que foi a partir desse aluno que eu me interessei muito pelo atendimento educacional especializado, no qual eu fui para ensinar. Fui assumir uma turma nesse mesmo ano e acabei ficando e estou hoje só com atendimento educacional especializado. Então esse foi um exemplo que eu dei para vocês, porque eu não estou dizendo assim, vai para a sala que é fácil. Eu estou dizendo porque eu fazia e funcionava, tá bom? Mais uma dica que eu compartilho com vocês é a seguinte: ensine seus alunos a esperarem e a silenciarem. É muito importante que elas entendam que tem aquele momento que a gente vai parar e direcionar a atenção. São 2 momentos cruciais para que isso aconteça. Na chegada, no início da aula, tanto no início da tarde ou no início da manhã, no momento que eles estão chegando de casa, que eles estão ali meio alvoroçados, querendo compartilhar as novidades, o que aconteceu, revendo os amigos, então estão ali todo aquele burburinho, né, a animação normal de criança. Ou quando eles voltam no intervalo, que vem toda a agitação, suado, porque eles correram, gastaram energia, então estão ali ainda agitados e a gente às vezes quer simplesmente que eles fechem a janela do compartimento do intervalo, do recreio, da brincadeira e abram o comportamento do agora é hora de aprender, cala a boca e vai fazer a atividade. Não é assim que funciona e a gente sabe disso. Então, o que é que a gente faz? A gente combina com a criança o momento de prestar atenção. Como é que é isso? Estipula com eles, depende da faixa etária da sua turma. Pode ser uma música que você cante com eles, para que quando você começa a cantar a música, eles já sabem que é aquele momento de silenciar, de parar. Você pode colocar, né, depois da volta do recreio, do intervalo, né? Você pode apagar as lâmpadas da sala, começar a falar baixinho, coloca uma música calma para eles escutarem. Tudo isso vai ajudar. Então prepara aquele ambiente para acalmar mesmo, sabe? E você só vai começar a atividade do dia ou só vai retomar as atividades do dia depois que os alunos pararem. Quando toda a turma voltar a atenção para você, isso é um erro. É muito comum nos professores que acabam não tendo muita experiência com esse controle de sala, sabe? Com esse manejo de sala de aula, acontece muito. Não retém, não chama a atenção da criança naquele momento para começar a atividade, para começar a aula, para ensinar aquele momento. As crianças estão ali, naquele burburinho, naquela agitação, então o professor tá ali, pega o caderno, me entrega a tarefa, bora começar. E eles nem perceberam que a aula começou, porque eles não pararam para perceber isso. Então isso precisa ser ensinado sim, a gente vai precisar ensinar as crianças sim esse momento, tá bom? Então essa é a dica aí que eu dei para vocês. Vocês precisam fazer com que as crianças parem para iniciar ou para retomar o momento da atividade. É crucial.
E a última dica que eu vou dar para vocês, se você chegou até aqui, mais uma vez eu vou dizer, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e comenta aqui. Assisti tudo, vou pôr em prática, tá bom? A dica é a seguinte, tu vai colocar na cabeça que são crianças, que não são soldados de um exército mirim. Gente, isso é tão importante da gente compreender. Eu sei que por conta da pressão, da gestão da escola, da Secretaria de Educação, do currículo, da BNCC, enfim, as crianças é só cobrança, 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 conteúdo, a gente precisa dar conta, a gente precisa fechar isso. Eu sei, tem um livro, escolas privadas, né, tem muita questão, o pai pagou o livro, tem que dar o livro da capa contra capa, aquela cobrança incrível, enfim. Mas estamos lidando com crianças, são crianças e as crianças precisam de tempo para desenvolver as habilidades do brincar, do socializar, da fala, enfim, minha gente, a gente precisa compreender isso. Quando a gente compreende que são crianças, que eles vão conversar, que eles vão rir, que eles vão brincar e que isso não faz deles crianças indisciplinadas, a gente vai ter muito mais prazer em trabalhar, em exercer a nossa profissão. E isso também vai diminuir muito de crianças serem taxadas como crianças que têm TDAH sem ter. Eu recebo muitas crianças na sala aquela criança aí tem TDAH. Manda para a sala de recursos. Quando eu vou fazer uma atividade com ela, quando eu vou fazer a avaliação, eu vejo que aquela criança não tem TDAH. Só que dentro da sala de aula, no contexto, aquela criança precisa de uma atenção individualizada do professor. Ela não tem aquele direcionamento, tá faltando estrutura ali. Então, às vezes, só uma atenção individualizada ali para a criança compreender que ela precisa fazer, aquela criança avança. Aí quando chega comigo no atendimento, mas é porque tu tá só com ela. Não é, minha gente. A gente consegue perceber nas avaliações que a gente faz, quando a criança tem um déficit de atenção e quando ela não tem. Quando na sala ela tá ali dispersa, porque tá faltando mesmo um bom manejo do professor de controlar, de conduzir, de planejar boas atividades, boa sequência, uma boa rotina que ajude toda a turma a se desenvolver. Captaram? Então, esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje. É só um bate-papo da gente ir vendo aí o que é que funciona, o que é que não funciona. Eu estou trabalhando com atendimento educacional especializado numa sala de recursos, mas eu sou professora há 23 anos. Estou fazendo as contas aqui, 23 anos. Então, eu já passei por maus bocados. Eu já tive turmas enormes, turmas que no começo me deram muita dor de cabeça. Principalmente no comecinho lá, quando eu não tinha experiência. Então, aí a gente vai vendo que até o tipo de proposta. Tem turma que vai funcionar bem com aquela atividade, tem turma que não vai. Professores que trabalham 2 expedientes com turmas diferentes, sabe do que eu estou dizendo? A gente planeja uma atividade para a turma da manhã que não vai rolar de ser feita com a turma da tarde. Então, como é que a gente vai percebendo isso? Quando a gente vai conhecendo a turma, conhecendo o aluno, tendo um planejamento feito, pensado, direcionado para aquele grupo em específico, tudo isso a gente vai compreendendo com o passar do tempo, com a experiência. E por isso que eu quis compartilhar com vocês. Quem me assiste aqui tem muita experiência em sala de aula, sabe do que eu estou dizendo. Comenta aí também se concorda, se não, se as informações que eu trouxe são válidas ou não. E a gente segue aí para fazer uma educação de qualidade com os nossos alunos, seja de rede pública ou de rede privada, que esse é o nosso intuito aqui, ok? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!